seu coração neste momento. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, com muita alegria, Senhor, que mais essa oportunidade nós estamos aqui na sua presença, vencendo, meu Pai, os desafios da carne, os desafios do tempo, do trânsito, vencendo, meu Pai, os desafios mentais, espirituais, para te buscar, Senhor, para mostrar onde está o nosso coração, para mostrar onde está a nossa confiança, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, vencendo os pensamentos, vencendo as aparências, meu Pai, de que muitas coisas parecem que não vão mudar. Nós estamos aqui, Senhor, em mais uma oportunidade te buscando, Senhor. Mais uma oportunidade, abrindo o nosso coração, meu Pai, declarando as palavras corajosas e poderosas que o Senhor tem nos dado, para que nós venhamos a confiar no Senhor, meu Pai, porque o Senhor nunca nos deu motivos para desconfiar. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mentiu, o Senhor nunca retrocedeu em algo que havia sido dito, Senhor. E é por isso que estamos aqui, porque nós cremos nessa palavra. Assim como nós ouvimos na canção, de 10 vezes, meu Pai, 10 vezes mais abençoados, sábios, inteligentes, felizes, vitoriosos, bem-sucedidos, meu Pai. Mas nós sabemos que passos de fé precisam ser dados todos os dias. Então eu peço, Senhor, eu peço que o Senhor venha ser conosco nesta noite, neste dia, nessa semana, nesse ano, todos os dias da nossa vida, Senhor, porque nós decidimos estar no lugar certo. Nós decidimos plantar a semente certa na boa terra, Senhor. Essa é a boa terra, a terra da fé, a terra da busca, da prioridade ao Senhor, de não achar, meu Pai, que não relativizar as coisas, não achar que as coisas vão mudar sozinhas, simplesmente porque nós pegamos um pedaço de papel, colocamos algumas coisas, umas linhas, algumas fotos. Nada vai mudar, meu Pai, se a nossa fé, se o nosso espírito, se a nossa postura não mudar. Então nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ser melhores, nós queremos crescer, Senhor. Nós não queremos mais a mesma mente, o mesmo vocabulário, os mesmos sentimentos. Nós queremos dia após dia, Senhor, renovar e sermos renovados. Renovar o nosso estilo de vida e sermos renovados no Espírito, Senhor, para que cada vez mais nós venhamos a nos parecer mais com o Senhor, porque foi assim que o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais conhecemos o Senhor, mais próximos da nossa essência, da nossa origem nós nos tornamos, Senhor. Então eu peço, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ver, nos ajuda a ouvir, nos ajuda a entender, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas deficiências, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós já sabemos, nós vamos fracassar. Com a nossa força natural, a força do braço, com os nossos achismos, meu Pai, nós sabemos, nós já fracassamos. Mas quando nós temos o Senhor por nós, quando o Senhor vai à frente, abrindo os nossos caminhos, quando nós confiamos, meu Pai, cegamente no Senhor, o Senhor faz uma obra poderosa, porque nós não estamos aqui, Senhor, para ficar reclamando, porque reclamação não leva a lugar nenhum. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, clamando porque nós confiamos e precisamos do Senhor. Então fala profundamente na vida de cada um, que essa noite, Senhor, seja uma noite especial. Todos os dias com o Senhor são especiais, mas que essa noite seja uma noite de decisões profundas, Pai, decisões sérias, decisões de uma vida, decisões corajosas. Eu peço, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa esse povo fiel, meu Pai, abençoa esses que se dispuseram, que venceram, meu Pai, tantos desafios para estarem aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, que estiver a caminho, cada um que estiver nas congregações, cada um, meu Pai, que por um bom motivo, um justo motivo, está acompanhando pela transmissão, que não pode estar aqui, que está em outra cidade, estado, país, que o Senhor possa responder, meu Pai, cada pedido, cada oração, que ela possa ouvir e dar vazão ao Espírito, que ela não venha se travar, que ela não venha ser tomada pela incredulidade, mas pela fé, Senhor. Que cada um aqui saia
cheio dessa fé, corajoso, vencedor, com espírito de vencedor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque é esse o espírito que nós temos, não espírito de covardia, mas de coragem, um espírito de ousadia, de amor, de intrepidez, meu Pai. Nós cremos no Senhor, então abençoa cada pessoa, Senhor, abençoa cada um que aqui está, abençoa os homens, as mulheres, as famílias, os filhos, abençoa aquele que está buscando por um cônjuge, que está buscando por um filho, que está buscando por uma restauração, que está buscando por um acerto nessa área emocional, sentimental, que o Senhor ouça, Senhor, cada um de nós, cada um nas nossas necessidades, que o Senhor possa trazer à existência aquilo que aos nossos olhos naturais não existe, mas que aos nossos olhos espirituais, pela nossa fé, nós já seguramos, já está nas nossas mãos. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um. Nós precisamos do Senhor. Então seja conosco, Pai, porque nós decidimos ser com o Senhor, dar condições para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nos conduza nas nossas situações, nos conduza, meu Pai, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, dia após dia, aprofundar nesse espírito, fazendo aquilo como nós sempre falamos, meu Pai, aquilo que não nos será tirado, aquilo que nós sempre ganhamos em fazer, que é priorizar o Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos, amém, amém. Yom Kippur, dia do perdão. O Espírito levou a bispa a insistir um pouco mais nessa palavra. Porque no domingo, naquela primeira entrega do jejum, daqueles territórios, a terra, quando falou de Caim e Abel, aquela terra foi contaminada pelo sangue. E ela falou também de mortes, de abortos, de terras que foram contaminadas. E durante esses dias, de lá para cá, dezenas de pessoas procuraram para confessar inúmeras situações do passado que nem a pessoa lembrava, mas que pelo Espírito Santo ela foi conduzida àquele momento. Porque muitas coisas, inclusive hoje eu ouvi esse depoimento, que a pessoa lembrou de coisas de décadas, e que ela reconhece que no mundo espiritual a vida não está caminhando porque coisas não foram reparadas. Ah, mas faz décadas, faz muito tempo, eu nem lembrava, pois é, mas no mundo espiritual aquilo ainda é vivo. Então, eu quero iniciar aqui a nossa leitura, aqui em Neemias 9, do 1 ao 3. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ou seja, eles confessaram o que eles haviam feito e reconheceram os erros dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Aqui ontem, os horários estavam cheios. Sim. De pessoas que queriam paz, queriam ficar livres daquele peso. Vieram confessar. Porque muitas vezes coisas não foram ditas. Ou às vezes até ditas, mas aquilo não foi quebrado, aquela maldição não foi quebrada, aquela atuação, aquela presença maldita não havia sido quebrada ainda. Continuava lá, amarrando a vida da pessoa. Então, esse Yom Kippur é o dia do perdão.
É o dia da confissão das iniquidades, que tanto aquelas pessoas como a sua geração, passado, seus pais, seus antepassados, cometeram. Então, o Senhor estabeleceu aquela data, aquele momento, para que o povo se purificasse. Porque a purificação não é de Deus, a purificação é minha. A purificação é da minha vida, e quando eu não me purifico, como é que Deus vai trabalhar numa pessoa que ainda está suja? Que as suas roupas ainda não estão limpas? Aqui em Levítico 23, 26, olha só. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, que é do perdão, do pedir perdão pelos seus pecados. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, ou seja, foco, consagração, não é para você ficar perdido, distraído com outras coisas. Nesse dia você não vai fazer nada, porque é o dia da expiação. Quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar neste dia será eliminado do meu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Fala comigo, este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Ou seja, não é agora não. Não é só nesse ano não, não é só nessa semana não, isso é uma data. É uma data que inclusive continua sendo realizada. Onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Então não era um dia de dormir, era um dia de humilhação, de reflexão, de buscar, de puxar na memória, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quais foram as atitudes ou as omissões que eu tive, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. Então, anualmente, essa data é celebrada, chamada Festa dos Tabernáculos, onde eles se separam em jejum, eles se separam para refletir. Então, essa é uma das datas mais relevantes, mais importantes para os judeus, onde eles buscam esse perdão a Deus, perdão de Deus. Eles pedem perdão, eles quebram barreiras, porque não adianta a gente simplesmente, eu vou quebrar a barreira com Deus, eu vou pedir perdão a Deus pelas coisas que eu fiz e pelas pessoas que você muitas vezes magoou. Ou às vezes você que está aí magoado de liberar o perdão. Então era um dia de arrependimento profundo. Não era um momento simplesmente, Senhor, me perdoa, vou fazer o sacrifício. Não. Me perdoa e eu te libero o perdão. Era o momento de quebrar barreiras. Era o momento de zerar a vida. Porque todos os dias nós temos uma oportunidade de zerar a nossa vida. Mas muitas vezes, todos os dias nós estamos tomando decisões contrárias. Na verdade, plantando coisas piores ao invés de coisas melhores. Então esse era o momento de confissão. A confissão é uma coisa muito importante. A palavra nos diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, ele encontra misericórdia. Então não adianta ele apenas abandonar, mas ele não confessar. Ou também não adianta ele apenas confessar, mas ele não se arrepende. Ele não deixa. Igual muita gente. Me perdoa, tá? No dia seguinte ele faz de novo. Me perdoa, tá? Mas ele volta a fazer. Ou aquela pessoa, não, eu não fiz, vou ficar quietinho, tal. Ninguém sabe. Eu sempre digo que 3 pessoas sabem do que você fez. Você, Deus e o diabo. Então nunca está oculto. As nossas ações estão sempre sendo analisadas, seja por Deus, seja pelo diabo. Então, é o momento de confessar os pecados para Deus, mas há situações
em que esses pecados precisam ser confessados. Para um homem de Deus, para alguém de credibilidade, para um homem de Deus, uma pessoa de confiança, alguém que você possa realmente se abrir e realizar uma oração e aquela situação ser quebrada, aquela barreira ser quebrada. Então são muitas situações que nós precisamos analisar nossa vida. Esse culto é um culto importantíssimo para que coisas sejam destravadas na nossa vida. Muitas vezes a gente está segurando muita coisa que a gente fez, deixou de fazer, concordou, se omitiu, mas você teve responsabilidade. São os pecados cometidos ou consentidos. São os da comissão, você vai lá e faz, como também da omissão. Eu estou vendo, mas eu vou ficar quietinho. Fazer, mas também consentir, incentivar uma pessoa a fazer alguma coisa errada. Então, a palavra para todas essas situações, não fui eu que fiz, eu não botei a mão, mas você apoiou? Você se omitiu? Você foi covarde? Ou você não queria ficar mal com a pessoa, então você ficou meio que neutra? Quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. Não tem meio termo, tem no mundo. O meio termo, o mureta, o relativismo, na palavra a gente não encontra isso. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é frio, ou você é quente. Não tem morno. Morno, o Senhor vomita. Ou você é morno, ou você é quente, ou você é frio. Ou você é omisso, ou você está ativo. E é isso que nós precisamos entender. Então, não adianta a gente falar, não, faz muito tempo, ou não fui eu, mas você sabe. E não importa o tempo, aquela coisa continua viva. Aqui em Romanos 1,32, olha só. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, fala comigo, mas também aprovam os que as praticam. Aqui na NVT, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Então, presta atenção, pessoal. Muitas vezes, nós podemos ver pessoas, ou podemos estar na condição, por exemplo, de Jonadab. Jonadab, para quem não lembra, é aquele que estava lá instigando Aminon, que ele se apaixonou pela irmã. Mas ele poderia ter sido o cara que, rapaz, você é louco, se liberta disso, você está doente, o que você está falando, que tipo de coisa é essa? Ele podia ter se intimidado, o Aminon falou assim, nossa, é verdade, que loucura que eu estou falando. Precisava de alguém decente, alguém lúcido lá naquele momento para abrir os olhos do Aminon, ele estava perturbado, estava possesso. Mas não, tinha lá um filho do diabo, falando, faz assim, finge que você está doente, finge que você está passando mal, pede para o seu pai pedir para ela vir cuidar de você, fazer uma comida para você. O Jonadab não foi lá e segurou a Tamar para ela ser violentada, mas ele deu toda a linha, toda a força que aquele fraco precisava. Então muitas pessoas são fracas, elas só precisam de alguém que dá aquele empurrãozinho. Pode ir lá, vai lá, vai lá, trai, ninguém está vendo, vai lá, faz isso, pega isso, se envolve nisso, vai lá, o outro, você merece, o outro não merece, se envolve nisso, não tem problema não. Davi não matou Urias, ele não pegou a espada dele e matou Urias, mas quando ele criou as circunstâncias, ele matou através da espada dos inimigos, através da espada dos amonitas. Então ele foi lá, cometeu adultério, e agora como é que eu faço? A mulher engravidou, preciso resolver. Quantas pessoas que não agem assim? Agora eu preciso resolver. Fiz o que não devia, agora eu vou abortar. Fiz o que não devia, agora eu vou pagar aquela propina. Fiz o que não devia, agora eu estou na mão de alguém. Estou na mão do diabo. Estou na mão da pressão. Porque o diabo vai instigando. Porque você vê, o Aminon, depois que ele fez aquela loucura, ele teve nojo dela. Porque ele viu, ele caiu em si. Porque o diabo é assim.
Ele te instiga, ele te dá corda, vai lá, você está carente, vai lá, você está com vontade, vai lá, é só essa vez, é só essa vez, é só uma vez. Mas de quantas que o diabo precisa para destruir uma pessoa? Ele só precisa daquela vez, só daquela porta aberta, só daquela brecha que você dá. Às vezes ninguém sabe, ninguém viu, mas a brecha foi dada e vai atingir sua família, vai atingir seus descendentes, vai começar a acontecer coisas com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, e você fala, meu Deus, por que isso? O que aconteceu? Aí você começa a voltar. Eu dei uma brecha, eu abri. Mas como? Ele nunca viu nada, foi no quarto fechado, trancado, nada, ninguém sabe. Deus e o diabo sabem. Deus e o diabo sabem. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas incentivando a tomar as decisões mais absurdas. Porque está lá, o Espírito Santo incomoda, não, está errado. Mas vem alguém, vai lá, é só dessa vez. Quantos que não fazem assim? Que fazem e depois vem aquele pensamento do diabo. Depois você pede perdão. Coisa mais comum. Vai, depois você pede perdão, depois está tudo certo, Deus te perdoa. Muitos lugares pregam assim. É só pedir perdão, a gente está na graça, né? A gente está na graça. Então, esse dia era um dia de reflexão e de quebrar tudo aquilo que poderia abrir uma brecha. E nós vemos que eles falavam assim, Senhor, me perdoa e me perdoa pelos nossos pecados, pelos pecados dos meus pais, dos meus avós. A gente vê isso em Neemias, a gente vê isso em Daniel, falando, nós pecamos, nossos pais pecaram, nossos antepassados pecaram. Então é um dia de purificação. Um dia para quebrar as obras de Satanás. Porque nós vemos que tudo isso, quando nós vemos na palavra, é algo tão interessante que mostra o profundo amor do Senhor por nós. Sabe por quê? Porque quem precisa do perdão não é Deus, sou eu. Mas Deus, no seu amor, Ele mandou, e Ele tinha tanto zelo que Ele falou, quem não fizer isso vai ser excluído da comunidade. Para que mostrasse a seriedade disso, porque veja só, uma brecha quando ela é aberta, uma sentença entra, um espírito começa a atuar naquela família, naquela vida, Deus sabe, o mundo espiritual é muito sério. Então Ele estabeleceu, vocês vão se purificar, porque enquanto essa brecha não for fechada, enquanto essa situação não for confessada, enquanto esse espírito maldito não for eliminado da sua vida, for rejeitado dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, trinetos, a sua vida vai ser destruída. Então isso mostra o amor de Deus por cada um de nós, porque Deus sabe da relevância e da força do mundo espiritual. Muitos brincam, muitos ficam achando que não, isso daí é besteira, a gente pede perdão, está tudo certo, né? Elas não entendem que uma decisão errada, ela pode afetar gerações. Uma decisão boa pode abençoar gerações, mas uma decisão errada, carnal, egoísta, pode também prejudicar uma geração inteira ou várias gerações, até que alguém quebre aquilo. Então, esse momento é o momento de nós nos analisarmos. Esse não é o momento de ser egoísta. Isso é para mostrar que nós não podemos ser egoístas. Aquilo que eu fiz uma vez pode afetar o meu filho, pode afetar o meu neto, pode afetar a saúde, pode afetar o casamento, pode afetar a vida profissional, pode afetar porque uma brecha em alguma área foi aberta, e se eu for egoísta, eu falo, não, eu vou ficar quieto, não vou considerar, não, é como se não houvesse amanhã, mas o amanhã vai chegar. O amanhã vai chegar e as consequências também. Então, segura na cadeira que está na sua frente, aperta ela aí. Firme, aperta ela firme.
O mundo espiritual é assim, pessoal. Ele existe. Real. Ele é real. O mundo espiritual é muito sério, ele é tão sério quanto esse toque, quanto essa poltrona. Mas essa poltrona, ela tem poder para destruir sua vida? Sim ou não? Mas o mundo espiritual tem. Mas o mal tem. O mal é forte, o mal é poderoso? Depende. A bispa fala que ele é como um cachorro na coleira. Se eu der a brecha, se eu abrir ocasião para ele, ele vai avançar. Mas se essa brecha está fechada, aí não. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gálatas 6. Fala comigo, pessoal. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa, às vezes, colherá. Eita! Opa! Sempre colherá aquilo que semear. Então não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Ah, não, mas eu não fiz mais. Sempre colherá aquilo que semear. Não, mas eu aceitei Jesus. Sempre colherá aquilo que semear. Não, mas, igual a Maria, né? É. Não, mas Adoro. sempre colherá. Fala, pessoal, sempre. Sempre é sempre. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Você pode, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu sou escravo das minhas consequências. Eu sou escravo das minhas decisões, das minhas palavras, dos meus atos, da minha carnalidade, dos meus medos, da minha omissão, da minha comissão. Eu posso, você quer liberdade, não quer? O mundo não quer liberdade? O mundo não prega liberdade? Olha a liberdade aí. Olha se as famílias não estão cada dia mais destruídas, as pessoas mais medicadas, os jovens mais se suicidando, as pessoas mais infelizes, medicadas de todas as formas, não conseguem viver, precisam da fuga da vida, precisam fugir para as redes sociais, precisam fugir para o entretenimento, precisam fugir para o consumismo desenfreado. Ah, mas você não queria liberdade? Você tem liberdade, mas você é escravo das consequências. Você quer fazer tudo, você quer se envolver com 500 mil pessoas, você quer provar de todos os prazeres da vida, igual Salomão. E chega no final da vida, frustrado, chateado, vazio. Lá em Eclesiastes 2, nós vemos o sábio falando, aproveita bem sua juventude, porque vai ter um tempo que você vai envelhecer e não vai ter contentamento com isso. Eu li hoje de manhã uma passagem de Jó, que na King James fala assim, e o final da vida de Jó foi melhor. Essa expressão, ele morreu realizado, porque ele fez boas escolhas. Em Eclesiastes 12, do 1 ao 7, olha só. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Presta atenção, pessoal. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Quanta gente que já não está nesse ponto, né, pessoal? Quanta gente que não está assim, falando, puxa, o que eu fiz da minha vida? Quanta coisa errada. Olha lá. Então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Então ele morreu realizado. Ele morreu feliz. Ele morreu olhando para trás, olha, eu não tenho arrependimentos. Minha família está abençoada, eu fiz as boas escolhas, eu busquei agradar a Deus, eu cresci no Senhor. Porque foi o que eu falei de manhã. Tem gente que, às vezes, quando falta um pouquinho mais de entendimento, ela pode até pensar, poxa, se a palavra diz que Jó era justo, por que Deus permitiu aquilo lá?
mas o próprio Jó dá as respostas. Ele fala, primeiro, o que eu temia me aconteceu, ou seja, a confiança dele não estava totalmente no Senhor. Talvez ele tivesse segurança ainda em todas as bênçãos, tanto que o próprio mal fala para ele, o Jó te ama, te serve, porque você deu tudo para ele. E também no final ele fala, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes ele conhecia, ele era até um homem justo, um homem honesto, certamente, mas quantas pessoas honestas e caridosas, e com um bom coração, com uma boa índole, existe no mundo? Muitas. Mas quer dizer que elas vão para o céu? Quer dizer que elas serão salvas? Pode ser que o Jó estivesse naquela mesma forma. Então, ele fala, eu morri realizado. Ele terminou os dias realizado. Ele entendeu. Se não fosse isso, esse teste na minha vida, talvez eu era o homem justo, mas que foi para o inferno. Porque ainda não temia 100%, ainda não tinha um encontro profundo com o Senhor, e lá ele se aprofundou. Então, veja só, muitas pessoas podem estar assim, ao invés de Jó morrer realizado, muitas estão assim, não tem mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. Você não tem mais prazer, vou fazer o quê? Segunda-feira, vou trabalhar, fazer o quê? Não tem nada, não tem brilho, não tem alegria. E as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembrem-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, antes que seja tarde demais, antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje, você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Ouça o Senhor, ouça enquanto você tem tempo, antes que seja tarde demais. E eu vejo, e eu sei, e você também sabe, que o que Deus tem falado conosco, não só desde domingo, mas desde o mês de dezembro, era uma preparação espiritual. Propósito da mudança, faça pela sua vida espiritual. Dezembro entrou, fizemos o propósito pela vida espiritual, eu creio que você fez também. Janeiro, Deus tornou a trazer para nós. Repare, feche as brechas, vá em busca de coisas e situações, se purifique. Para entrar no novo ano, Deus está exigindo demais. E como Murilo acabou de dizer, não é tempo do morno, é tempo do quente. E hoje eu disse no culto das mulheres, busque e se purifique para ser quente, porque muitos que começaram o ano conosco, se não buscarem essa purificação, não terminam o ano, não aguentam, não terminam o ano na presença do Senhor, porque não vão aguentar. E quando chegou essa palavra, dia do perdão, é o dia da purificação. Eu entendi como um grande amor e mais um passo, mais uma vez. Talvez aquele que não entendeu, é mais uma oportunidade, entenda. Mas isso aí não tem mais peso sobre mim, sim. Deus não vem em altares sem estrutura, em altares corrompidos. E você é a igreja. E se você não tem estrutura, isso é a sua igreja, que é você, o templo do Espírito Santo, e estiver corrompido, não tem como o Senhor atuar. Não, Ele não vai atuar. Aquilo que o Senhor tolerou pela misericórdia, porque Deus é misericordioso, eu tenho visto o Senhor falar que Ele não vai mais tolerar, Ele não vai mais cobrir. A graça não vai mais cobrir isso, porque já saímos, já estamos em outro nível. Todo mundo quer ver 10 vezes mais, mas então você precisa sair desse nível espiritual para você poder viver 10 vezes mais. Em 1 Reis 18, versículo 30 diz, então Elias chamou o povo, aproximem-se, e eles se aglomeraram ao redor dele, enquanto consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Olha como Elias era prudente.
enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Aquele povo queria adorar a Deus e a Baal. E profanaram o altar do Senhor. E isso é ter mente dividida. É você não saber o que você quer. Isso é você querer as bênçãos do Senhor e 10 vezes mais. Mas querer também as regalias que o mundo te apresenta. Que de regalia não tem nada, que é o sorriso do tolo. Ele te dá algumas alegrias que você tem o sorriso do tolo. E depois, dor, arrependimento, tristeza. Eu mesma tenho atendido muitas mulheres mais velhas arrependidas. Do tempo perdido. As pessoas estão perdendo tempo. Nunca houve uma geração que perdesse tanto tempo quanto a nossa. Tempo com aquilo que não interessa, tempo com aquilo que não presta mais, tempo com rancor, tempo com mágoa, tempo com preguiça. Ah, não tenho tempo. É isso que você escuta das pessoas o tempo todo. Não tenho tempo. Não deu tempo. Por que será que não deu tempo? Como você administra o seu tempo? É isso que eu pergunto sempre. Versículo 31. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito, Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Primeiro, ele usou as pedras para reconstruir o altar, para que depois o Senhor pudesse se manifestar. Ele não entregou o altar de qualquer jeito, porque o Senhor não se manifesta desse jeito. Enquanto não houver restauração do altar, do coração, do templo do Espírito Santo, a restauração completa, o fogo não pode descer. E às vezes, faz tempo que você não sente a presença do Espírito Santo. Faz tempo que o Espírito Santo não se manifesta em você. Porque o Espírito Santo não vem em altares corrompidos. Ele não vem em altares faltando pedaços, rachados, trincados. Em altares que a pessoa, ao invés de consertar, e como Elias fez, colocar pedra por pedra e consertar o altar, a pessoa vai lá, coloca um remendo, ela remenda aquilo, e ela não conserta no profundo. E é isso que o Senhor tem nos cobrado. Conserte no profundo, o dia do perdão. Hoje, se você venceu a chuva, talvez o dia que tenha sido difícil para você, não sei, é porque você precisava estar aqui e ouvir essa palavra e saber que Deus está pronto para perdoar e abençoar desde que você reconstrua o altar. Ah, mas faz tantos anos, 20 anos, 10 anos, não sei quantos. O Senhor está dizendo que importa sim, e que Ele se preocupa sim. E às vezes, como o Murilo disse, você avalizou só. Eu não fiz nada, eu só avalizei. Ou eu só não fiz nada. Eu realmente não fiz nada. Eu vi que aquilo não ia dar certo e eu não disse nada. Por quê? Porque eu não vou me meter. Não tenho nada a ver com isso, não é com a minha vida. Você poderia ter evitado algo. Ou às vezes você incentivou alguém a fazer algo. Essa pessoa só precisava de um vai. Ninguém está vendo. Faz. Ninguém vai saber. Uma hora ou outra isso vai bater na nossa porta. E eu vejo pessoas arrependidas. Aqueles que entenderam a palavra no domingo foram rápidos, e tanto que a agenda de atendimento na terça-feira estava lotada. Se andasse aqui, tinha gente de atendimento o tempo todo, porque eles foram rápidos, entenderam. E esses que foram rápidos, o Senhor está pronto para se manifestar. Só que Ele quer uma restauração completa. É o dia de reconstruir. Se não houver restauração completa, não vai ter a restauração completa que você tem sonhado e almejado. Você não pode perder esse portal. Você não pode deixar esse portal se fechar e você não entrou. Não participei, por quê? Porque eu não vou falar disso, porque uma vez eu ouvi uma mulher dizendo assim para mim, eu não perdoo e não vou perdoar, porque eu tenho direito.
Falei para ela, claro, você tem direito mesmo. Você tem todo o direito. Só que também depois não pode reclamar que a sua vida não flui, não anda, não caminha, está travada. Elias sabia que sem restauração o fogo não ia descer. Elias sabia que se ele não consertasse o altar, não é remendar, eu não estou falando de remendo, eu estou falando de conserto. Se ele não consertasse aquilo da maneira correta, Deus não se manifestaria. E hoje a palavra vem para nós e para todos que o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo não vai descer se esse altar não for reconstruído. Deus não está em altares quebrados. Deus não está em ruínas. Ele não aceita menos. Ele não aceita resto. Deus quer as primícias. E se você achar que as primícias do Senhor é somente financeira, você está muito enganado. A primícia do Senhor é colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as formas, de todos os jeitos. Em primeiro lugar do que a sua vontade, do que o seu prazer, do que o seu desejo, do que aquilo que você quer, do que aquilo que você acha que é melhor para você, na verdade. Você precisa fazer uma análise profunda, e isso foi o que eu disse, dos diversos atendimentos que eu atendi, que a análise tem que ser da própria pessoa, profunda, mas profunda. Você precisa ir lá no fundo e até pedir a Deus, Senhor, me traz à memória, às vezes, o que eu não estou me lembrando. Eu mesma, quando saí daqui no domingo, eu saí tranquila. Falei, bom, a palavra não é para mim. Pelo menos a primeira não, né? Não me lembro de nada, tudo que eu tinha que consertar, já consertei. Mas, meu Deus, se tiver alguma coisa, então o Senhor me traz à mente. Pois Deus foi trazendo coisas muito, muito antigas, e que você achava que aquilo não tinha peso. Mas tem, porque vai para as próximas gerações, para as minhas filhas, para os meus netos, futuramente. E você que ainda não tem filhos, não tem netos, vai ter um dia. E vai para a sua geração, para as futuras gerações. O que impede, na verdade, você tem que fazer essa análise, por quê? O que impede o fogo do Espírito Santo de descer sobre você? De vir sobre você? Porque quando há uma busca do Espírito Santo, quando a bispa clama, quando nós clamamos, quando há oração, a presença dele é notável. Quando nós entramos no altar e vem os louvores, e nós clamamos a Deus e adoramos a Deus, é notável a presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Você sente a presença dele. A presença dele é notável. E à tarde eu ainda falei, é um vento impetuoso, ele não deixa nada de pé. Ele vem e você sabe que ele está ali. Às vezes a presença do Espírito Santo vem sobre você em um louvor. Às vezes vem sobre você com a palavra, às vezes vem sobre você com a oração, com o clamor, mas ele está ali. E se você ficar apático diante de uma oração, diante da palavra, da presença do Espírito Santo, por que será que ele não tem se manifestado sobre a sua vida? Por quê? Será que você está vivendo uma vida de sacrifícios diários? Você se sacrifica, você vai, e você sacrifica a sua carne, e você luta, e estou em todos os cultos, e faço tudo, e estou fazendo tudo, mas o altar ainda não está restaurado? E esse sacrifício não está subindo? Quem assistiu o testemunho da pastora Thalita e do bispo Pedroso, que foi um testemunho muito edificante e que emocionou a todos. Quando eu assisti, fiquei muito emocionada, inclusive, uma frase dela marcou. Todos os anos de trabalho que eu tive viraram pó. Por quê? Porque sacrificou fisicamente, mas o sacrifício não subiu a Deus. E Elias tinha consciência, se ele não restaurasse aquele altar, ia ser um sacrifício de tolo. Nada ia acontecer. Se você lê depois a passagem toda, você vê que o povo que adorava Baal estava lá se cortando, fazendo um negócio, e nada aconteceu. Porque o altar não foi restaurado, foi profanado. E Baal também nem era Deus, não tinha poder de nada. Restaure o altar. O dia do perdão. O dia do perdão. Olha o amor do Senhor. Olha a misericórdia do Espírito Santo sobre nós. Em 1 Reis 18, 37 ao 39.
Ó Senhor, responda-me. Responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão e inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias não só consertou o altar, mas ele fez um desafio ali. Ele jogou água. Jogar água no sacrifício, é essa a frase. Ele jogou água no sacrifício, para mostrar que o fogo do Senhor queima. Quando o altar está restaurado, queima com água, com tudo. E queima. E esse entendimento tem que ser muito profundo. Não, isso aqui não tem mais coisa não, você já foi, muito tempo. Às vezes você está buscando pela restauração do seu casamento. Eu quero um casamento restaurado. Eu quero a minha vida restaurada. Às vezes seu marido foi embora. Ou sua esposa não quer mais. E o seu casamento está em ruínas. Enquanto não houver a restauração completa das coisas, isso não vai mudar. E você sabe, todo mundo sabe, ali, não vai mudar. Deus está dizendo que se não houver uma restauração completa e profunda, você pode morrer de fazer propósitos, morrer de orar. O altar precisa ser restaurado, perdões precisam ser ditos, perdões precisam ser liberados, coisas precisam recomeçar, bem do zero. É destruir aquilo e reconstruir. Para de remendar uma coisa que precisa ser destruída e reconstruída. Tem gente tentando remendar, tapar buraco, num casamento que está vazando, que está sangrando, que não está funcionando. O que você faz não funciona, porque ele precisa ser demolido e recomeçado do zero. Tem gente assim na vida financeira. Não vai. Sana uma coisinha aqui para sanar outra ali. Quita uma coisinha aqui para quitar outra ali. Nunca vai, não flui. Por que está sangrando desse jeito? Por que os seus sacrifícios não estão sendo recebidos? Por que o Espírito Santo não tem vindo sobre você? Por que o fogo não tem descido sobre o altar? Porque o altar precisa ser, sim, restaurado. Você precisa manifestar isso. Um conserto espiritual. Você é o altar. Você é a casa. A casa precisa ser limpa. Precisa ser renovada. A casa física e a casa espiritual. Porque você não vai querer dizer que a sua casa é uma bagunça, a sua mesa é uma bagunça, as suas coisas são uma bagunça e você é completamente organizado por dentro. Não dá, não funciona. Você sai de dentro de você aquilo que você realmente é, a sua essência. Se as suas coisas são uma bagunça, se você é desorganizado em muitas coisas, você é desorganizado por dentro, a sua mente é desorganizada. Geralmente as pessoas que menos têm tempo são as mais desorganizadas, porque elas não organizam as coisas. Aonde será que você tem que fechar a brecha? Se coloque nessa brecha. Aonde você tem que fechar a brecha? Para quem você tem que liberar perdão? Para quem que você tem que pedir perdão? Maldições hereditárias. Às vezes uma maldição que a sua mãe lançou sobre você, seu pai lançou sobre você, seu entendimento da palavra lançou sobre a sua vida. Te disse coisas horríveis, precisa quebrar isso. Você precisa quebrar. E às vezes há casos de ligar, inclusive, para a mãe e pedir: olha, você me amaldiçoou assim, me abençoa agora. Agora você vai me abençoar. Há coisas que às vezes você liberou sobre seu esposo, sobre os seus filhos. Olhe nos olhos das suas crianças, dos seus filhos e diga: eu quebro essa sentença, eu quebro essa maldição. É o fim para isso, é o fim da linha. Porque você vê filhos repetindo histórias de pais que não venceram guerras. Você precisa restaurar por completo, para que Deus mude não só o seu casamento, mas a sua vida financeira, mas o seu coração e principalmente a vida espiritual. Deus tem cobrado de nós um altar santo e a vida espiritual completamente limpa. Ele não quer metade, coisas um pouco limpas e um pouco sujas. Pensamentos têm presença.
Ah, não, mas eu nunca traí meu marido, mas pensou. Às vezes se viu na cena, idealizou uma pessoa, você se viu ali. Pensamentos têm presença. Não, mas eu nunca abortei, mas desejou que o seu filho não nascesse? Desejou que algo acontecesse para que aquela criança não vingasse? Pensamentos têm presença. Desejou não estar mais nesse relacionamento? Tem presença. Aí depois começa uma confusão, não sabe por quê. Mas num dia você pensou de uma forma assim, muito pesada. E aquilo criou vida dentro de você. Às vezes você está lá, principalmente mulheres, ficam se imaginando em situações que às vezes elas nem aconteceram. E você está lá, imaginando um monte de coisas. A minha grande libertação, eu sei que a grande libertação que o Senhor fez na minha vida e no meu coração é que eu pensava demais. Coisa ruim. Pensava coisa boa. A minha mente pensava muito. Eu estava sempre à frente. Coisas nem tinham acontecido e eu já estava imaginando que aquilo poderia acontecer, ou que o fulano falou aquilo e que fez aquilo, porque aquilo foi para mim, aquilo foi para me prejudicar, aquilo foi... Pensamentos têm presença. E quanto mais eu via, mais oprimida eu ficava. Quanto mais eu pensava, mais oprimida eu ficava. Mais difícil era. Às vezes eu não estava nem numa situação difícil no meu casamento com o Murilo, mas às vezes eu imaginava algumas coisas, ou eu dava aquela abertura para o diabo vir e falar na minha mente de um jeito que quando ele chegava em casa eu estava brava com ele nem sabia o porquê. Às vezes... Quem nunca, né? Qualquer mulher que nunca sonhou e culpou o marido. Porque pode ser uma revelação. Isso eu digo. Pode ser que Deus está revelando alguma coisa. O cara não teve um sonho, dormiu igual uma criança. E eu já estou avisando o Murilo. Começou no domingo, né, pessoal? Já falei para o Murilo, já confessou? Quero ouvir. Quero ouvir tudo. Não tenho nada. Quero ouvir. Estou ali pressionando. Nada para falar para você. Exatamente. Quero ouvir, quero saber. E o pensamento da pessoa, ela tem uma presença. Ele tem uma presença tão forte que às vezes ela pode sentir aquilo. Como a bispa falou no domingo, do ato sexual. É algo espiritual. É um envolvimento muito profundo, muito forte, para que seja só um momento. É uma transmissão de coisas. Não só de coisas fisiológicas, mas de pensamentos, mas de sentimentos, de desejos, de coisas horríveis. E às vezes ali, na sua vida íntima, com o seu esposo, com a sua esposa, às vezes aquilo que você está pensando naquele momento, no ato, aquilo vai trazer uma maldição para o seu casamento. Traz? Claro que traz. Às vezes o pensamento que você teve de outra pessoa, o julgamento que você fez. Deus tem uma história com todos. Vamos parar de achar que Deus tem uma história só comigo ou só com Ele. Deus tem uma história com todo mundo. E às vezes naquele dia, no dia do perdão, aquela pessoa se arrependeu com a alma. E você está lá julgando ela. Você está lá analisando ela. Você está lá... Errado. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia que o Senhor nos deu mais uma oportunidade para que coisas sejam confessadas. E para que mudanças aconteçam de uma forma profunda. Porque quando esse portal se fechar, acabou. Não tem mais. E essas portas, que muitas vezes são abertas, como diz na palavra, né? Coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida, para que você e seus filhos vivam. Muitas vezes a gente, no egoísmo, fica olhando para as coisas assim, é a minha vida, né? A minha vontade, é o meu desejo. Mas essas portas, elas dão abertura para tocar nos nossos descendentes. Então, às vezes, portas de mentira, de engano, de vícios, de imoralidade, de infidelidade. E muitas vezes a pessoa está lá, está vivendo, está curtindo. Mal sabe ela do crime, né? da desgraça, da semente perversa
que ela está plantando na vida daqueles descendentes. Que é o que ela falou, às vezes você não tem filho ainda, mas você já está plantando. Você já está colocando coisas, cargas, que quando vierem, já vai estar lá, já vai estar incutida no ser deles, na vida deles. Aqui, ó, quando nós lemos em Ezequiel 22:30, olha só. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha, para que eu não a destruísse. Mas, fala comigo, procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse. Fala comigo, por favor. Mas não encontrei ninguém. Olha só. Aqui o povo estava com um problema, com um inimigo muito forte. E o Senhor falou, não encontrei ninguém. Ninguém para orar, ninguém para interceder por aquelas pessoas. E às vezes o que Deus está esperando, porque, como eu disse no início, o dia do perdão, o Yom Kippur, ele não é uma coisa para Deus, é para mim. Eu preciso do perdão porque Deus sabe do peso do mundo espiritual. Se eu estiver fora do lugar certo, se eu não estiver na brecha, mas se eu estiver abrindo brechas, portas, eu estou desprotegido. Não tem como Deus me abençoar se eu não estou debaixo das asas dele. Então muitas vezes o Senhor está esperando só uma pessoa que interceda. Aqui, ó, ele fala muito claramente, não encontrei ninguém. Ninguém para orar. Ninguém para buscar por essa situação. Ninguém para interceder. Então muitas vezes Deus está esperando, cadê essa mãe? Cadê esse pai? Cadê esse marido, essa esposa? Cadê essa pessoa para buscar por essa família? Cadê essa pessoa para quebrar essa brecha, essas correntes malignas, fechar essa brecha para que não tenha mais essa continuidade de gerações? Deus procurou uma pessoa que seja, e Ele não encontrou um intercessor. A gente tem o trabalho da intercessão. Mas será que muitas vezes nós não estamos, na nossa cegueira e até na hipocrisia, orando por tantas pessoas, mas a nossa casa está desprotegida? Os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida. Será que nós não estamos desprotegidos? Será que a gente só não está abençoando a vida dos outros, mas para nós mesmos não está surtindo efeito nenhum, porque eu oro para a restauração da vida, de curas, de abertura de portas, mas minha vida está travada. Por quê? Por que será? Que coisa que ainda estou mantendo na minha vida que ainda está amarrando? E a palavra do Senhor vem para nos dar essa segurança. O Senhor cura, o Senhor livra, o Senhor cura a vida, cura o destino, cura as famílias, cura a nossa descendência, que é o que ela acabou de comentar. O sexo é espiritual. Sim. Nós não podemos nos esquecer disso. A maneira em que nós todos fomos concebidos carrega uma carga. A maneira, a circunstância em que nós fomos concebidos, aquilo tem uma presença. Aquilo que os pais estavam pensando, sentindo, as palavras que foram lançadas quando se soube, por exemplo, da gravidez. Foi uma bênção ou foi um peso? Foram palavras de vitória, de amor, de carinho, ou de peso, de maldição, tomara que não vingue, tantas coisas. Essas palavras têm poder. E você precisa ter uma ideia e uma visão que grande parte das traições em relacionamentos começam no trabalho. Você saiu para trabalhar com a mente vazia, às vezes chateado com alguma situação que está dentro da sua casa, e lá o diabo mesmo, o próprio capeta, usa alguém para mexer com você. Às vezes é uma coisa que parece simples, mas não é. Um comentário da pessoa te faz sentir bem. É um dia falando de alguma coisa, outro dia te traz uma balinha, outro dia te traz um café. Quando você vê, aquilo já foi. E aquilo é um envolvimento espiritual. É um envolvimento espiritual para você se envolver com alguém
10, 15 minutos no trabalho, numa festa, em algum lugar, você se tornou um só com aquela pessoa que você nem conhece, você nem sabe quem é. Cuidado com esses espíritos lançados, inclusive no trabalho, que é lá onde começa. É lá onde as pessoas vão, porque elas precisam estar lá, então elas vão frustradas, chateadas, entristecidas, às vezes aconteceu alguma coisa e lá o diabo colocou certinho alguém para fazer você se sentir bem. E é aí que começa o engano. E quando a gente vê na palavra, tem lá os 10 mandamentos, né? Não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai adulterar. No tempo da lei, né, tem aquelas doutrinas que falam que, então agora na graça pode tudo, é só pedir perdão. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, né? No tempo da lei, se você cometesse o ato, é que você teria uma consequência. Na graça, o fato de você cogitar, conceber, visualizar, desejar que aquilo estivesse acontecendo, já é uma forma de adultério. Então, é algo que nós precisamos dar muita atenção. Sim. O envolvimento, os pensamentos, as palavras que foram lançadas, coisas que foram ditas, como essa situação que eu falei hoje, que eu falei agora há pouco, que eu ouvi hoje. Essa situação faz uns 30 anos. Mas olha só, o Espírito Santo trouxe a existência, trouxe a memória. Puxa, áreas na minha vida não estão avançando. Não é que assim, talvez, quem sabe, não esteja fluindo por conta disso, não. Ele afirmou, coisas na minha vida não estão caminhando porque eu ainda tinha isso para reparar. Eu tenho isso ainda para realizar, para fazer diferente. Então a nossa família, a nossa vida espiritual, o nosso altar, a nossa igreja, que é a nossa vida, que é a nossa família, ela é sagrada. Uma pequena coisa, uma pequena brecha que nós possamos dar, é como nós vemos, o Senhor bate a porta, Ele pede, se alguém abrir, Ele vai entrar. O diabo não, o diabo está observando, esperando uma oportunidade para atacar. Então, uma aliança que foi feita, um pacto que foi feito, uma palavra que foi lançada, coisas que às vezes ninguém viu, ninguém sabe, mas o mundo espiritual ainda é uma realidade. Então, nós hoje, nessa noite, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos quebrar, nós precisamos nos analisar, nós precisamos confessar. Confessar para Deus e procurar uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que essa situação seja interrompida. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração por alguns momentos, antes de nós falarmos mais com o Senhor. Ouça o que eu vou dizer. Em Eclesiastes 12:13 diz assim, Velho Testamento, tempo da lei. Feche seus olhos e me escute, por favor. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem e seja o mal. E aqui em Romanos, tempo da graça. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Então veja que essa responsabilidade, essa importância é desde sempre. Deus está nos chamando ao arrependimento. Então agora nós estamos falando, o Yom Kippur, dos judeus, é tempo da lei. Não, sempre foi assim. O Senhor sabe do peso do mundo espiritual. Muitas vezes nós aqui somos incrédulos, nós aqui relativizamos, nós é que somos muito rasos de achar, não, é coisa pequena, não, nada é pequeno. Porque o diabo, ele não brinca
de roubar, de matar e de destruir. Então, se uma brecha foi dada, se uma palavra foi lançada, assim como a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não volta sem cumprir com o seu propósito, uma palavra maldita também, ela tem um propósito para ser cumprida. Então, nesse momento, eu quero que você reflita na sua vida, que você fale com Deus, que você pense, vai voltando, pede para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar daquilo que eu fiz, que faz tanto tempo, que eu por muito tempo achei que aquilo era irrelevante. E toma posição agora. Confesse os seus pecados. Assuma para o Senhor, meu Deus, eu estava cego, naquele tempo eu estava cego, mas eu não aceito mais isso. Eu tenho consciência que isso tem amarrado a minha vida, isso tem trazido consequências para o meu casamento, para os meus filhos, eu já tenho visto isso. E eu reconheço. Confessa, fala com o Senhor neste momento, toma uma decisão, seja livre. Quem confessa os seus pecados e deixa e os abandona, encontra a misericórdia. Então fala com o Senhor neste momento. Conta a Ele os seus segredos. O dia do perdão chegou. É hoje o dia do perdão. Ele é o seu Pai. Fala com Ele os seus segredos. Conte a Ele. Traga à memória, em detalhes, aquilo que você tem visto, que tem travado a sua vida. Explique ao Espírito Santo. Diga a Ele, peça a Ele a misericórdia. Venha sua misericórdia sobre mim. Me ajuda. O dia do perdão tem o propósito de reconciliação com o Senhor. Reconcilie-se com Ele. Ele quer essa reconciliação. Ele quer esse terreno limpo, esse altar restaurado, esse altar reconstruído. Reconstrua isso com o Senhor agora. Conte a Ele os seus segredos. Fala com Ele. Fala com o Senhor. Se arrependa. Rasga o seu coração. Fala com Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a lembrar, me ajuda a reparar. Fala com o Senhor neste momento. Não saia daqui, não seja duro, não perca esse portal. Não despreze essa oportunidade. O Senhor está nos dando uma oportunidade agora. Uma oportunidade da nossa vida voltar a fluir, da nossa vida deslanchar, da presença do Espírito Santo habitar na sua vida agora. Não se arrependa. Fale com Ele, essa oração é sua. Essa oração é sua. São coisas que só você e Deus sabem. Então conte a Ele em detalhes agora. Essa oração é toda sua. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Fala com o Senhor neste momento. Eu quero que neste momento que você peça a ajuda do Espírito Santo. Você que muito tempo está frio, que há muito tempo você não sente mais a presença do Espírito Santo, porque você estava cheio de tanta culpa, de tantas coisas pesadas, de tantos segredos, de tantos impedimentos, que você nesse momento peça ao Senhor: Senhor, volta a fazer parte da minha vida, habita em mim, Senhor. Fala com o Senhor, peça a Ele, clame a Ele, fale com Ele: Senhor, venha, faça morada em mim, Senhor, faça morada em mim, eu preciso do Senhor, me ajuda,
Chama Se Ele. derrama. Vem, Senhor. Se derrama na presença do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Se humilha agora. Fala com Ele. Oh Deus do meu amor, Aproveita esse portal. Peça, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, nos limpando, nos purificando com Teu sangue, Senhor. Oh, meu Pai, que não haja mais nada, Senhor, entre nós e o Senhor. Que não haja mais barreiras. Que não haja mais pecados, culpas, vestes sujas, meu Pai. Que o Senhor habite no nosso ser, Senhor. Que nós possamos ser renovados pelo Teu Espírito, Senhor amado. Espírito, Espírito, Senhor. Chama o Espírito Santo. Desce como fogo, Senhor. Venha, Senhor. Desce como fogo. desce como fogo. Fala com o Senhor. Clame a presença dEle Fala com o agora. Senhor. Vem como em Pentecostes. Que Ele desça nesse altar restaurado agora. Restaure o seu altar e receba o Espírito Santo. Ele está aqui. Chame Ele agora para te inundar, te perdoar, te encher. Ele é o vento impetuoso que vem e nada fica em Sinta a pé. presença dEle. Clame a presença dEle agora. Que Ele venha e te inunde agora. Ele é o Senhor. Chame Ele agora. Vem como em Pentecostes. Esse é seu momento. Esse é seu momento. Não desperdiça. Chama Ele. Faça morada, Senhor, na minha vida. Queima, Senhor. Queima a minha vida, Senhor. Eu não quero mais estar distante do Senhor, meu Pai, nunca mais. Fala comigo, Senhor amado. Encha-me, Senhor. Queima, Senhor, queima cada um, meu Pai. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio, seja cheio. Glorifica o Senhor. Glória, Senhor. Seja cheio. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê glórias a Ele. Convida Ele para fazer parte de você. Dê glórias a Ele. Peça a Ele para Ele te batizar. Para que você tenha dons revelados. Que Ele venha como um vento impetuoso. Em nome de Jesus. Que Ele batize você agora. Seja batizado, cheio do Espírito Santo. Inundado pelo Espírito Santo agora. Dê glórias a Ele, clame a Ele, diz que você precisa da presença dEle. Ele está aqui pronto para abençoar. Hoje é o dia do perdão. Agarre essa oportunidade agora, em nome de Jesus. Venha sobre nós. Venha, Senhor, venha sobre nós. Inunda o seu povo agora, eu peço. Ó Deus da minha vida. Aleluia, Senhor. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Ah, Senhor, nós te amamos, meu Pai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, desce, Senhor, como fogo, Pai. Consuma, Senhor, cada altar. Os altares estão sendo restaurados, meu Pai. Desça com seu fogo sobre nós, Senhor. Restaura esse altar. Restaura para que o fogo desça. Seja cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio do poder dEle, cheio da graça, cheio da unção, da coragem. Seja coberto com um manto de coragem agora. Seja fortalecido, renovado. Seja renovado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele renove o seu interior agora. Em nome de Jesus, seja cheio sim da presença dEle agora. Ele está aqui, pronto a abençoar.
seja renovado agora. Diga isso a Ele. Diga isso, eu te amo, Senhor. Eu quero a sua presença, o Senhor é maravilhoso. Inunda, Senhor, o seu povo, que o perdão seja liberado. Libere o perdão. Peça perdão a Ele, renda-se a Ele agora. Diga sim a Ele. Talvez faz muito tempo que você não diz sim ao Espírito Santo. Seja tomado pelo Senhor agora. A presença dEle é real. Ele está aqui. Ele está aqui. Fale com Ele. Ele é o seu Pai. Ele vai te inundar, Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar. Peça a Ele ajuda. Se você não sentiu nada, peça perdão. Diga a Ele: oh meu Deus, eu estou aqui, me ajude a restaurar o altar. Eu estou aqui na sua presença. Não se esqueça de mim, Espírito Santo. Clama a Ele agora. Não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. A luz do templo nunca podia ser apagada. Não permita que a sua luz, o seu templo esteja em trevas. Não deixe a chama apagar. Se arrependa, se humilha diante do Senhor. Chega de frieza. Chega de se conformar com uma vida morna. Você não vai sair do lugar assim. Sua vida não vai prosperar assim. Se o seu altar não estiver reparado, o fogo nunca vai descer. Não tome uma posição nessa noite. Se arrependa, fala com o Senhor: meu Pai, me perdoa. Meu Pai, me perdoa. Eu quero o Senhor na minha vida. Faça morada. Eu quero abrir a porta para que o Senhor entre e nós tenhamos intimidade. Para que o Senhor faça morada na minha vida, Senhor. Se derrama na presença dEle. Às vezes você não sente a presença do Espírito Santo há tanto tempo. Não aceite isso. Volta. Volta, olha, analisa onde você errou, onde você parou, o que você mudou. Volte às práticas do primeiro amor. Veja onde você caiu. Veja onde você caiu. Repare esse altar. Repare esse altar. Tenha sede, tenha fome do Espírito Santo na sua vida. É Ele que nos dá alegria. É Ele que nos dá satisfação. É Ele que nos preenche. É Ele que nos alimenta. É o Espírito Santo que nos alimenta, que nos dá alegria no momento das dificuldades, que nos dá paz no momento da aflição, que nos dá segurança no momento da guerra. É o Espírito Santo. Senhor, faça morada nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, queima cada um de nós, meu Pai. Nós precisamos, Senhor. Nós somos carentes do Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Teu fogo. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. Faça morada nas nossas vidas, Pai. Faça morada nas nossas vidas. Meu Deus, preencha cada um, Pai. Preencha cada um, Senhor, que possamos sair daqui renovados, Pai. Renovados, fortalecidos, cheios do Teu Espírito, meu Pai. Com temor, meu Pai, o temor para que nós não venhamos a retroceder nas nossas decisões, Pai. Que nós não venhamos temer nada, opiniões, pessoas, culpa, Senhor, nada disso tenha mais poder sobre nós. Mas que a Tua palavra seja o nosso norte. Que a Sua palavra seja o nosso guia. Que aquilo que pese nas nossas vidas seja o temor ao Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento que você, se você estiver com o seu familiar, que você dê as mãos para ele agora. Se você estiver perto da sua família, dê as mãos agora. Mas se você estiver sozinho, não tem problema. Pegue o seu propósito, levante aos céus, e neste momento nós vamos quebrar
Nós vamos quebrar toda maldição, toda sentença, toda coisa que foi feita, lançada, amarrada, palavras, sentimentos, nós vamos quebrar agora. Então agora, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda palavra lançada há décadas, Senhor, todo sentimento lançado há décadas na vida dessa pessoa, na vida desses filhos, meu Pai, na vida dos descendentes, todas as palavras que foram lançadas sobre as nossas vidas, meu Pai, em algum momento da nossa vida, neste momento, nós anulamos, nós quebramos, nós declaramos agora todo mal, toda sentença de morte, de desgraça, toda sentença de derrota, de fracasso, de humilhação, de nada saudar, tudo travado, nós declaramos agora, espírito maldito, toda maldição, todo espírito de culpa, todo espírito de que amarra, todo espírito do medo, toda opressão agora, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que amarra esse casamento, amarra essa saúde, amarra essa vida financeira, em nome do Senhor Jesus agora, nós repreendemos, pega tudo que é seu, coisas lançadas há gerações, nós tomamos posse agora, nós colocamos um fim agora, em nome do Senhor Jesus, que sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, assim como por muitas gerações, maldições estavam fazendo parte da nossa vida, nós colocamos um fim agora, em nome do Senhor Jesus. Declara agora para a sua família, declara para os seus descendentes. Nós declaramos, meu Pai, as bênçãos, declaramos a saúde, a fertilidade, a prosperidade, um tempo glorioso na vida do seu povo, um tempo glorioso na vida dos filhos, dos netos, dos descendentes, maldições de separações, de traições, de adultérios, de mentiras, de lascívia, de pornografia, de situações negativas, estão acabadas agora em nome do Senhor Jesus. Nós damos um basta agora em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, nós declaramos esses sonhos realizados, esses sonhos que estão nesses projetos de conquistas, meu Pai, realizados, materializados, essas famílias restauradas, casamentos restaurados, vida financeira, sentimental, saúde restaurada, essa pessoa está liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta dos medicamentos, libertas da pornografia, liberta dos desejos carnais, libertas da culpa, estão libertas, meu Pai. Nós estamos agora no novo tempo, no tempo do Yom Kippur, meu Pai, um tempo de purificação, um tempo que o Senhor nos diz, purifica, humilha, quebra o que estava sendo alimentado, quebra esse ciclo, quebra esse padrão e entre num novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isso, Senhor, um tempo novo de testemunhos, de restaurações, de nada voltando a ser como era antes, mas um novo tempo de espírito renovado, de fé renovada, de carinho renovado, de amor renovado, de respeito renovado, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, é o que nós concordamos, é o que nós determinamos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, porque nós acreditamos, nós entramos nesse portal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.